Esta próxima receita, não sei se lembram, fizemos o programa dos enchidos e fiz um rolo de massa filo com espinafres e enchidos, neste caso era farinheira ou alheira, não me recordo. Hoje vou fazer uma versão vegetariana, com mais espinafres, com requeijão e com abóbora, uma maravilha. Massa filo, encontramos facilmente nos supermercados, uma massa muito fininha, uma massa sensível, tem que ser utilizada com alguma rapidez. Vou começar por cortar a abóbora em cubinhos, para o recheio. Pré-aquecer o forno a cerca de 190 graus. Podem usar a abóbora, batata doce, cogumelos. Eu sou fã da abóbora. Mas a massa filo são sempre aquelas receitas crocantes, fáceis de fazer. Impressionam sempre. 2 shalotas picadas. Vamos refogar a abóbora e a shalota num pouco de manteiga e azeite. Shalota primeiro. 1 minuto para a shalota. A seguir, a abóbora. Temperar com sal e pimenta. Eu vou usar o requeijão, que não é um queijo muito forte, mas que assado vai secar e vai ficar um pouco mais intenso. Mas podem substituir por queijo de cabra, um gorgonzola, um queijo roquefort, um queijo da serra. Mas certamente que um queijo aqui fica sempre muito bem. Mas é uma receita que podem fazer a parte do recheio. Esta parte da abóbora, espinafres e requeijão com alguma antecedência. A parte de enrolar com a massa é que convém ser feita pouco antes de ir ao forno, porque a massa, se fica com muita água, começa a ficar mole e não vai ficar tostadinha no forno. Portanto, fica aí a dica. Eu costumo acompanhar este tipo de folhados com uma saladinha. Gosto sempre de acompanhar os pratos com alface, principalmente pratos de massa e queijo, para desenjoar um pouco. Assim que a abóbora se começar a desfazer, e podem ver com um garfo que ela já está bem cozida, bem refogada. Vou juntar os espinafres, um fio de azeite, sal e pimenta. Misturar bem. Vão ver que o espinafre vai desaparecer. O nosso ingrediente mais ingrato. E vou retirar para uma taça. E reparem que eu tenho aqui um escorredor, de propósito. Vou espremer bem. Esmagar também a abóbora com o espinafre, para ficar com uma mistura bem homogénea. Mas o importante aqui é escorrer bem a água. Estão a ver que aqui alguma da água do espinafre sai. E é mesmo isso que nós queremos. Que a água é o maior inimigo da massa filo. Ok? Vou juntar cerca de 100 gramas de requeijão. Envolver bem. Provar. Noz moscada, se tiverem em casa, um pouco também. Com os espinafres é ótimo. E com a abóbora. O recheio está pronto. Um ótimo recheio também para massa de ravioli. Para a massa filo convém sempre derreter um pouco de manteiga para hidratar bem a massa. Porque é uma massa que seca com muita facilidade. Pincelar o tabuleiro com um pouco de manteiga derretida, que é para ele não agarrar. E vamos aqui à massa filo. Vou cortar ao meio. Pincelar bem com a manteiga derretida. Colocar a outra folha por cima. Com as mãos calcar bem. E pincelar novamente com mais manteiga. Certifiquem-se que os cantos da massa estão bem pincelados, que é para não secar. Ok? Agora o recheio. Um ótimo prato vegetariano para impressionar os amigos.
fácil. Vão pensar que estiveram na cozinha o dia todo. Uma primeira dobra. Apertar bem. Selar os cantos. Um para cá. Outro para aqui. Pincelar aqui na parte de trás da massa. Vai funcionar como uma cola. E depois enrolamos uma e duas. Um rolo. Convém trabalharem sempre com alguma rapidez nesta fase, porque a massa começa a secar e depois, quando começa a secar, é um pesadelo. Agora vamos pincelar bem os rolinhos antes de ir ao forno. Já repararam que com esta massa temos de estar sempre a pincelar com a manteiga, porque ela seca com muita facilidade. E por último, vamos fazer uns cortes na parte superior da massa, que é para o recheio poder respirar e para ela ficar estaladiça. Um pouco de sal por cima só. Fácil. Forno, mais ou menos 10 minutos a 190 graus. O rolinho já está. Vou colocar umas folhinhas de alface com um fio de azeite. Estão a ver o interior. Um folhadinho de espinafres com requeijão e abóbora.